E está começando mais um Comentaristas de Portal, o seu podcast sobre notícias com comentaristas de opinião extremamente duvidosa, com exceção da opinião dos nossos convidados. Meu nome é Adrian Lemos e juntamente comigo está ele de Terras Goianas, Sr. Dalton Cabeça. Fala, galerinha! Começando aqui mais um episódio que a gente vai comentar coisas muito interessantes, como, por exemplo, como ser um bilionário e não saber gastar o seu dinheiro de forma inteligente. Isso aí. E de Terras Mineiras, ele, Sr. Tiago de Carvalho. Salve, povo! Vocês estão bom? Tá frio por aí? Tá mais frio aonde? Aqui no Brasil ou lá fazendo companhia pro Jack? Isso aí. E diretamente de Terras Draconianas, diretamente do Dragões de Garagem, Sr. André TM. Olá, pessoal. Queria agradecer o convite e hoje eu trouxe várias notícias diferentes sobre coisas aleatórias. Ou não. É isso aí. E aí, bora atualizar? Bora então. Bora! Chegando aqui no nosso quadro de atualizações, primeiramente gostaria de falar sobre as nossas caixinhas no Spotify que foram ativadas, o nosso Bora Comentar para vocês comentarem conosco. Então, também no futuro aí nós estamos planejando um formulário no Google para facilitar também com que as pessoas entrem em contato e comentem conosco também. Inclusive, queria aqui fazer um grandíssimo agradecimento ao senhor Tiago, porque se não fosse Vossa Senhoria, no último programa nós não teríamos programa, porque a minha plataforma de gravação, como eu tinha dado uma modificada no meu sistema operacional, acabou dando uma zoada no meu áudio. Fiquei com uma voz completamente meio impostada, tudo mais. E aí, quando o senhor me sugeriu a ideia de modificar o pitch da voz, eu consegui alterar lá e por isso nós tivemos um programa, então gostaria de deixar registrado aqui. Muito, muito, muito obrigado pelo senhor estar sempre me ajudando neste podcast. É nóis, cara. Até que valeu a pena esses anos de treinamento ouvindo vídeo no YouTube e podcast em velocidade acelerada. A gente percebe. Pode crer. O andamento da voz dos coleguinhas. É isso aí. Um outro comentário que eu queria fazer é sobre a Perifacom, que ela tá com financiamento coletivo aberto, então por favor, pessoas, contribuam, mesmo que vocês não possam comparecer ao evento. É muito bom trazer eventos sobre a cultura geek e nerd diretamente para as periferias. Para esse ano, eu acho que já tá muito em cima da hora, mas eu acho que pro ano que vem seria interessante se tivesse um espaço pra galera do podcast poder gravar lá e também transmitir em live se quiser. Queria dizer que eu tenho uma boa parte dos equipamentos pra fazer, tanto a live quanto a transmissão, e inclusive eu toparia ajudar bastante a organizar essa parte, ajudar o pessoal lá no evento, na hora. A única coisa que precisaria de um ponto lá de fibra ótica pra gente conseguir uma comunicação com a internet. Então acho que pra esse ano já tá muito em cima da hora, porque o evento vai ser no dia 30 de julho, mas eu acho que pro ano que vem já dá pra gente começar a pensar nisso. Então, Andressa, se você estiver ouvindo isso, bora conversar sobre isso, vamos tentar fazer acontecer pro ano que vem. Uma outra atualização aqui, pessoal, é o seguinte: o nosso querido Roger Manrique, que está lá na Coreia do Sul, ele nos encaminhou uma matéria para comentar aqui. Então, é uma matéria de um site coreano, que eu não vou tentar me pronunciar o nome do site. Tenta, vai. Não, de jeito nenhum, cara, eu não vou passar essa vergonha aqui, não. Mas, basicamente, tá em inglês também, eu fiz uma tradução livre aqui e diz que a Coreia precisa falar sobre a invasão do alfabeto inglês na sinalização cotidiana. É uma matéria do dia 4 de junho de 2023, escrita pela Choi Jae-hee ou Choi Jae-hee, não sei como falar isso. Então vou tocar o áudio aqui e a gente comenta logo na sequência. Olá, pessoal. Eu acho que os ouvintes mais assíduos já sabem, mas eu tô fazendo pra quem não sabe, eu tô fazendo uma obra na Coreia do Sul. E aqui eu comprei um telefone e como eu ainda não coloquei o chip brasileiro, volta e meia eu recebo notificações e notícias locais. Por sorte, essa notícia veio em inglês, da página do Korean Herald, que é sobre o seguinte: preocupação deles com a invasão
de, segundo a manchete, invasão de alfabeto inglês nas sinalizações do dia a dia, né? Acho que o pessoal conhece que a Coreia tem um alfabeto próprio, que eles chamam de Hangul, e eles estão preocupados que muitas coisas estão sendo já americanizadas. E esse é um papo recorrente, inclusive no nosso podcast, né? A questão da estrangeirização, mas a gente vendo pelo nosso lado, pelo lado do brasileiro. Então, eu queria colocar essa notícia na pauta e perguntar para vocês o que vocês acham disso. Eu já vou deixar a minha opinião também, porque como eu estou mandando só um áudio, não vou poder discutir com vocês, mas a minha opinião é que, embora a gente saiba que a língua seja um negócio vivo, que a língua muda muito, que a gente não fala voz-me-ser faz muito tempo, a gente tende a utilizar muito estrangeirismo para substituir palavras que existem no português. E às vezes umas palavras mais bonitas ainda, tipo, sei lá, em vez de fazer um meeting, fazer uma reunião. Em vez de fazer uma call, fazer uma chamada de vídeo. Fazer a mesma palavra reunião encaixaria também numa call, né? E queria que o que vocês acham disso, dessa invasão aqui um pouco mais preocupante para o lado deles, porque além da questão do estrangeirismo, ainda tem um fator cultural que utiliza um outro alfabeto, né? Então é isso. Espero que todos estejam bem e uma hora eu volto a gravar ao vivo com vocês. Um abraço, tchau, tchau. É isso aí, pessoal. E aí, o que vocês acham? Quem gostaria de começar a dar a sua opinião? Então, eu vou trazer então logo a opinião polêmica. Tem que fazer igual Portugal, só pode usar a língua nativa, tem que traduzir tudo, até porque os melhores títulos de filmes saem de Portugal. Então já começa por aí. Mas eu acho, e é muito no achismo mesmo, porque aí é muito de dentro do meu círculo aqui, que alguns estados têm mais esse problema. No caso do Brasil, por exemplo. Você pegar a galera de São Paulo, eles não sabem falar português mais, eles têm que falar 90% inglês e põe umas palavras em português pra disfarçar. Porque no restante do Brasil, cara, você praticamente não usa. E, assim, eu, Thiago aí, que a gente é a geração mais nova, né? A gente pegou aí o cachorro quente e hot dog. Hoje em dia você não compra mais um hot dog, você compra cachorro quente. E era o máximo de estrangeirismo que a gente usava antigamente. Porém, eu entendo esse ponto que o Roger citou, questão do alfabeto diferente, que aí já mora um problema. Pois é. Porque você tá incorporando ali uma outra língua que nem sempre a galera já tá preparada para aquilo. É o caso de hoje a gente sair na rua e tem um monte de placa em japonês, que é um outro tipo de escrita totalmente diferente da nossa. Isso geraria um problema. Uhum. Eu acho que um ponto que eu achei interessante é ele ler essa matéria em inglês, mas... Justo. Mas assim, eu concordo em partes com o que o Dalton falou, apesar de alguns títulos entregarem o final em Portugal dos filmes. Mas tem algumas coisas que ele comentou são bem interessantes, especialmente quando a gente tem palavras em português que são até mais interessantes, enfim, que a gente poderia estar utilizando, e o estrangeirismo acaba contaminando, né, o nosso dia a dia, como a gente conversa sobre várias coisas. Sim. Eu acho que no Brasil a gente tem uma coisa muito interessante de aportuguesar estrangeirismos também. Verdade. Especialmente dessa linguagem digital, né? Trazer o deletar, enfim, o codar, né? Codar. Nossa, pode crer, velho. E, de certa forma, também tem uma coisa de criatividade linguística, que eu acho que é interessante. Mas, ao mesmo tempo, eu fico muito triste de a gente não falar mais videoconferências e falar só essas coisas. Uma vez eu recebi um invite para uma meeting. Eu fiquei horrorizado. Nossa senhora. Eu só acho que a gente tem, particularmente no Brasil, a gente consegue pegar e transformar qualquer coisa em algo muito particular nosso. Que é completamente diferente você falar um gringo falando do dog e a gente
virar pro nosso doguinho amado em casa. Pode crer. Uma transformação grande que a gente faz no negócio. Sim. Mas eu acho que essa estrangeirização que vocês estão falando é mais essas agências de propaganda de São Paulo, esses negócios assim. Esse povo mais que vai fazer MBA aqui na Flórida, estranho assim. Vamos mandar a conta pro Carlos Merigo lá do Braincast, né? Brainstorm. Melhor é a versão do Jovem Nerd, o Toró de Miolo, né? Toró de Miolos, muito melhor. Muito bom. Eu acho que assim, eu já comentei muito isso em outros programas, acho que esse é um ponto que eu venho levantando certa recorrência no programa, de que nós que crescemos ali nos anos 90, nós fomos invadidos pela cultura americana, né? E por muito tempo se falou que no mundo, apesar de na época, acho que ali na década de 90, o espanhol ser uma língua muito mais falada no mundo do que o inglês, eles diziam que o inglês ia ser a linguagem universal. Muito por conta de a posição que os Estados Unidos realmente se projetava para o mundo como a nação soberana e guardiã do capitalismo mundial e a globalização, né? O terrível medo dos patriotas brasileiros, né? Que é a globalização e o comunismo mundial, mas eu acho que assim, é muito complicado. Eu acho que nós brasileiros somos uma raça, assim, que realmente deve ser estudado. Então, por favor, institutos... Eu ia falar, a NASA vem estudar, mas não. Institutos federais brasileiros, façam esses estudos linguísticos, por favor. Eu ia dizer que a gente já estuda os brasileiros. Já. Não, pois é. Como representante aqui das ciências humanas. Exato. Então, assim, eu acho que essa coisa da gente abrasileirar tudo, e agora eu acho mais maravilhoso ainda é ter gente em Portugal perdendo o sotaque português, porque tá consumindo youtuber brasileiro, velho. Abraço, Lucas Neto. Lucas Neto, meu herói. E na boa, eu acho isso uma coisa assim maravilhosa, cara. Maravilhosa para parar de pensar. O país colonizado se tornando colonizador, cara. E eu acho pouco. Só tinha que devolver o nosso ouro. Ô, Adrian, mas aí nesse caso, me tira uma dúvida. Se nós somos a maioria que fala o português, 200 milhões, e eles têm lá uma mixaria de gente, é o nosso que tá valendo. O deles já era, cara, já perderam. Também acho. Então, depende, cara, porque isso a gente tá falando de uma nação pra outra. Mas e todos os outros países que falam português PT também, saca? Mas é menos que a gente, né? Mas não dá 200 não, cara. Não dá 200 milhões não. É muito menos do que a gente. Cara, eu não sei, cara, tem outros países dentro do continente africano que falam português. Eu não sei quantos são e não sei qual que é o tamanho da população falante. Não, Portugal, Angola, Moçambique, eu chuto que os maiores devem ser Moçambique e Angola. Eu acho que Portugal deve ser menor do que Angola, inclusive. Talvez. Não sei dizer, trago essa informação no próximo programa, ser. beleza? Pra gente não ficar aqui brigando sobre isso. Mas, assim, puxando a sardinha pra nós brasileiros, né? O PTBR é o PT certo, cara. Não, então é o português certo e tá certo. Na verdade, a gente fala brasileiro, gente, pelo amor de Deus. Então, acho que é isso de opinião por enquanto. Atualização. Gostariam de trazer algo mais? Comentar algo mais nesse momento, senhores? Eu vou só deixar uma polêmica no ar, que é Brainstorm não serve pra nada. Justíssimo. A gente pode comentar Exatamente. mais. É isso aí. Então, e aí? Bora comentar? Bora. Bora. Chegando aqui no nosso quadro principal, senhor Dalton, traga-nos a sua primeira matéria. Então, a matéria que eu trago hoje é da CNN Brasil. É uma matéria do dia 19/6, feita pela Sofia Saif, a Rea Mogu e o Lizier. Só nome fácil de ler. E se trata da seguinte situação. Mais de 300 morreram em naufrágio na Grécia, dizem autoridades do Paquistão. O que rolou? Um navio, ou melhor, um cargueiro de pesca, ele tava com uma quantidade de imigrantes aí de mais de 700 pessoas. E esse barco virou, né? Aconteceu um
uma pane lá, um problema nele, e ele virou. Ele tava super lotado. E dessa galera que tava no barco, mais de 300 aí, né? Até então é um número atualizado, acabaram falecendo. Eles calculam que desses 300 tinham mais ou menos umas 100 crianças. Cara, é daquelas notícias pra você ficar assim muito, muito, muito triste, porque é uma galera que tá fugindo, né? De zonas de conflito, de zonas de guerra. Boa parte dessa galera do Paquistão, né? Não dá pra dizer, cravar aqui que os 750 são da mesma região, mas uma galera do Paquistão que tá tentando uma vida nova. E aí acontece uma tragédia dessa daí sem igual. Essa foi do ano uma das piores já. Alguém quer comentar? Tá, acho que eu vou comentar porque eu vou dar uma trapaceada, inclusive, que eu tinha escolhido uma que eu acho que tem a ver com a sua, que é sobre uma reportagem sobre um pescador na costa da Tunísia, que ele tá na cidade de Sfax, na costa da Tunísia, e de vez em quando ele recolhe corpos humanos na rede dele. Assim, ele dá o depoimento e fala que já chegou a recolher até bebê, e que é parte dessa crise migratória humanitária que está na Europa. São pessoas que tentam partir da Tunísia, da Líbia, para ir em direção à Itália, às vezes para tentar a partir de lá chegar no Reino Unido, e que estão à mercê dessa galera que abarrota navio e à mercê de morrer no meio do caminho, tentando se livrar de uma situação de uma crise humanitária no seu país de origem, né? Que eu acho que é isso que é o ponto principal aí, né? Esse esmagamento civilizatório, esse capitalismo tardio, essa destruição de vidas humanas que não precisavam ser perdidas. Ao mesmo tempo que por parte da Europa, que estavam há 300 anos, 400 anos, exploram até o último gota de sangue nos países da África e da Ásia, agora, não, a gente não quer saber de imigrante aqui não, porque a gente é especial. Se fuder, velho. Assim, tem pouco o que acrescentar, assim, né? Eu acho que é uma tragédia humana, uma tragédia humanitária. O Thiago colocou muito bem, assim, esse papel, né, dos colonizadores que extraíram tudo dessas terras e agora não ficam fechando, né, essas fronteiras, enfim. Sim. Numa lógica bastante ultrapassada de estados, enfim, que a gente ainda vive, assim, né, nessas delimitações, e ao mesmo tempo sendo os países que invadiram, né, todos os outros e migraram para todos os outros, e, enfim, a se pensar. Queria só fazer uma errata, porque eu li num lugar que tinha sido um acidente provocado por uma falha no barco, mas na verdade que na própria notícia, já no final dela, ele disse que o barco estava em boas condições e a marinha grega, ela tentou rebocar pra praia, só que as cordas estavam amarradas nos lugares errados, e isso fez com que o barco acabasse virando, ou seja, piora ainda mais a situação. Sim. Ou seja, uma marinha que não sabe rebocar um outro barco, né, cara? Né? Cara, é triste demais isso. Algum tempo atrás, eu tava vendo alguns vídeos, eu não lembro se foi no Instagram ou se foi no YouTube, naqueles shorts do YouTube, e uma pessoa falou uma coisa que eu não tinha concordado naquele momento, e depois parando pra pensar, eu falei, cara, faz sentido. Ele diz mais ou menos assim, que tudo começou a dar errado no mundo quando alguém permitiu que outra pessoa cercasse um punhado de terra e a outra pessoa aceitou que ele cercasse aquilo e dissesse que aquilo era dele, tá ligado? Aí foi aonde a humanidade começou a dar merda, cara. Foi nesse exato ponto da história da humanidade, entendeu? E na época eu lembro de ter visto isso, falado, caralho, que papo de comunista dos infernos. Não concordo com isso, sabe? É muito utópico. Mas, parando pra pensar hoje, assim, eu já tive um pouco, assim, o ideal de pensar em o quão lindo seria um mundo realmente sem fronteiras, saca? Se você pudesse ir de um Brasil até a China sem se preocupar com a porra de um passaporte, e aí aqui eu quero dar bastante destaque a esse xingamento que eu usei, a este palavrão que eu usei, porque, cara, é isso, você tem um conjunto de pessoas se achando melhores do que as outras, porque elas têm um punhado de coisas imaginárias a mais do que os outros. E o que eu quero dizer com isso? Tem países que se sentem melhores do que os outros, ou se acham como países de primeiro mundo, porque eles simplesmente têm mais dinheiro, que é um bando de papel inútil, imaginário, para dar valor a
a uma sensação que, se você parar pra pensar a fundo, não faz sentido nenhum, né? Cara, só pra trazer uma informação que eu dar. Essa citação que você falou, você pode atribuir ao nosso amigo Jean-Jacques Rousseau, se eu não tô muito enganado. Mas eu acho que é ele que falou. Então é isso aí. Então, seguindo aqui, personas, senhor Tiago, traga-nos a sua próxima matéria. Já que o amigo Dalton já tocou no assunto da naufrágio, eu já pincelei também, eu vou pegar uma notícia aqui mais leve, fazer uma coisa leve aqui pra alegrar a nossa noite. Eu não sei se é mais leve. Que é campeonato de sexo. Não, pera. Eu preciso fazer um disclaimer aqui, que é, por favor, pais, tirem as crianças da sala, ou por favor, ouçam em fones de ouvido, porque essa matéria é inapropriada para pessoas menores de 18 anos. Por favor, Thiago, siga. Inclusive, gente, se por aventura você é meu aluno e está ouvindo isso daqui, pula essa parte. Volta daqui a uns 15 minutos. Mas vamos lá, voltando aqui. O título da matéria é Campeonato de Sexo termina com agressão, abandono de atletas e acusação de calote. É um campeonato organizado pela Associação do Sexo da... Qual país? Eu anotei que eu esqueci, peraí. Fala República Tcheca, por favor, nunca te pedi nada. Olha, eu acho que é Suíça ou é Suécia ou é Suíça. Na Suécia aqui, ó. Na Suécia. Obrigado. Gutenberg, Suécia. Menino Bonso. Que organizou um torneio esportivo, sexual, supostamente teria uma competitividade entre países, onde eles ofereciam para os competidores um cachê de acho que cerca de 4 mil reais para as moças e 2 mil e pouco para os moços, com um prêmio em reais de 5,2 milhões. Mas chegando lá, não foi isso que eles encontraram. Eles tinham que participar de provas que envolviam a práticas sexuais por pelo menos 45 minutos por dia. Caramba! Só que o organizador foi acusado de calote, não estaria pagando o que devido, o que prometido, e os atores e atrizes, né, os participantes, acho que nem todo mundo lá é ator e atriz de filme adulto, no fim das contas, pelo que eu li na matéria. Os participantes ficaram descontentes, muitos foram embora, alguns souberam da informação do calote, nem foram, muitos fizeram lives, né, fizeram divulgação do problemática envolvida, e ficou, assim, um torta de climão, eu diria. Mas acho que, pelo que uma das moças disse ali, a iniciativa é boa, mas a pena que foi mal organizada, né? Aí fica... Eu só queria comentar sobre essa notícia que é foda, né? É praticamente uma foda. É literalmente uma foda maldada, né? Mas pensando aqui, cara, que a média mundial de sexo tá em torno de 10 a 15 minutos, 45 minutos, eles são atletas de alto rendimento, né? É profissional a galera, gente. Provas de resistência. Ô Adriano, pensando aí nesse tempo que você citou, você faria um filme ou um curta? Aqui não daria nem pra começar o curta, cara. Agora daí eu já não sei, né? Isso responde muita coisa. Não, é porque o meu tá cortando, desculpa, é porque o meu tá cortando, então eu tenho que esperar aquele momento que eu percebo que vocês pararam de falar pra poder falar. Porém, eu vi essa notícia que o Thiago citou aí, vi que uma das mulheres que denunciou o que estava acontecendo foi agredida pelo organizador. Foi. Caralho, que absurdo, velho. Que tipo assim, ela foi falar pro cara, falou, não, isso aqui é uma putaria, mas não a putaria que eu vim pra trabalhar, você tá roubando da galera, não tá pagando. Não tá atendendo as expectativas que nós tínhamos, e aí ela tentou meio que denunciar, o cara agrediu ela, dizendo que não era bem aquilo. Sim. E agrediu fisicamente. Assim, tem toda uma indústria, tem uma galera que trabalha, existe toda uma discussão que o povo é contra e tudo mais, mas são profissionais, são pessoas que estão dando duro, literalmente, lá. Então, assim, exige um certo respeito. Se houve uma falta de organização do evento, deve que essa galera tem que ser ressarcida, porque eles foram lá pra trabalhar. Exato, justo. Sim. Gostando ou não da profissão, ela é antiga. Com certeza. Não é exatamente essa profissão, eu acho, né? Mas só um detalhe aqui, que é uma informação lá, que teve um ator, um participante, que foi autorizado a participar sem ter feito o teste para HIV antes. Meu Deus. Que demonstra também, né, o problema sério da organização do negócio, né? Senhor André, gostaria de comentar algo sobre essa matéria? Organização de eventos, né? Eu acho que tem um grande problema aí em relação a essa questão de como organizar esse evento, os cuidados que precisam ser tomados, mas não sei, fiquei pensando na palavra atleta nesse contexto. Bom,
se tem gente que joga videogame e é atleta, por que essas pessoas que estão praticando uma atividade física sexual não podem ser também, entendeu? Certo. Mas é avaliado desempenho, performance, tempo. Sim, certo. Duração. Condicionamento físico. Você acha que a organização deu mole? A galera ficou meio cabisbaixa depois, né? Assim, o pessoal tinha ido de peito erguido, de cabeça levantada, mas no final não atingiram o resultado esperado. É isso aí. Pois é. Inclusive, eu recomendar aqui, fica a dica, nosso amigo Adem, sabemos que ele é muito competente na organização de eventos. Nunca serei. Já fiz uma empresa um dia desse, na firma, se propôs ajudar na Perifacom, se quiser mandar currículo lá pro comitê. Não, cara, isso nunca vai acontecer. Fica a dica. Ou não sei. Nunca diga nunca. Nunca diga nunca. Mas enfim, Personas, seguinte, para seguir aqui, senhor André, traga-nos a sua matéria. Eu trago uma notícia da Globo, do G1, que diz assim, né? O título é Terra Yanomami zero alertas de garimpos ilegais pela primeira vez desde 2020, indica a Polícia Federal. Essa notícia foi publicada no dia 20 de junho de 2023, tem como autoria Valéria Oliveira. Bom, é uma notícia muito boa, né? Acho que a gente vem aí de várias questões relacionadas ao povo Yanomami. No início do ano, né? A gente teve todas aquelas outras notícias relacionadas a como esse povo estava sofrendo, enfim, né? Sim. Numa lógica quase genocida em relação a essa população. Mas o que a matéria indica, né, o que o título traz ali, que é desde 2020, é porque o início do monitoramento foi em 2020. Então a gente começou a monitorar os garimpos ilegais por meio de satélites a partir de agosto de 2020. E esse dado, né, de primeira vez, né, que é indicado zero alertas de garimpos ilegais, foi de 8 de junho, porque as imagens elas chegam e levam 7 dias para serem processadas, né? Uhum. Então essas imagens elas são referentes especialmente ali ao dia 8 de junho, que é quando começam a gente ter dados de zero desmatamentos ilegais. Desmatamentos não, garimpos ilegais. É claro que a gente ainda tem que pensar em mitigação de danos que foram causados. Sim. A gente precisa discutir muito questão de terras indígenas no Brasil. Enfim, né, tem outras discussões importantes acontecendo também. Mas eu fiquei bem feliz e eu queria trazer essa notícia como uma notícia boa. Isso aí. Bom, eu queria aproveitar essa matéria do André e levantar um ponto que vem me incomodando muito quando eu vejo as ações na Amazônia. É o seguinte, normalmente a gente vê que se torna inviável, e aqui eu faço aspas bem grandes, quanto à remoção dos equipamentos que são utilizados pelos garimpos nos meios lá bem no centro, tudo tal, os aviões. Então, tanto aqui não é uma crítica, caramba, como que é o nome do órgão que faz? O IBAMA. É uma crítica ao governo mesmo, que é o seguinte, eles falam que é inviável remover esse material de dentro da Amazônia, mas o que eu sempre fico pensando e deixar esse material lá se decompondo? Qual vai ser o impacto ambiental que isso vai trazer para o futuro? Eu acho que se um equipamento custa 200 mil e a gente gasta 300 mil para tirar ele de lá, no futuro a gente vai descobrir que esse equipamento que custava 200 mil e era 300 para ter tirado na época, hoje ele está causando um impacto ambiental de 1, 2, 3, 4 milhões se a gente for se manter numa lógica capitalista. Então, isso eu fico meio puto. Inclusive, no último final de semana eu tava assistindo um jornal, aí tava falando sobre o pessoal explodindo aquelas barcas que eles utilizam como draga, né? E, cara, ver aquele material afundando nos nossos rios me causou uma certa indignação. E aí eu queria ouvir de vocês também quanto a isso, não só o ponto que o André trouxe da matéria, de que é maravilhoso você não ter novos pontos sendo abertos nas terras Yanomamis, isso é maravilhoso. Mas aí eu queria ouvir sobre vocês com relação a esse impacto ambiental, sobre... Eu não sei dizer como que é feito exatamente, mas eu fico muito revoltado em ver aquele material se decompor dentro daquela nossa biosfera, saca? E aí eu queria ouvir de vocês também quanto a isso, se vocês puderem comentar, inclusive o André. Vamos deixar o André comentar primeiro como nosso convidado, e aí depois o Dalton e o Thiago já comentam na sequência. Bom, o meu comentário vai ser um pouco, talvez, desanimador, mas eu fico pensando também enfim, não tenho nem conhecimento da área, né, de ecologia, impacto ambiental
decomposição de materiais. Mas fico pensando também se existe ou não, enfim, o IBAMA é um órgão bastante competente em muitas coisas, se existe um estudo do impacto também, que é tirar esses objetos de lá, porque eu não sei como é que, enfim, se ele entrou, enfim, tem como sair, mas... Exato, é isso que eu penso não também. Sei qual é o caminho que ele... não sei qual é o caminho que ele fez de não entrar e o quanto de impactos teria retirar ele de lá efetivamente. Mas imagino que tem várias questões e uma delas é baixo financiamento, né, para esses órgãos. Sim. E aí realmente a gente volta a falar da questão de uma lógica mais de governo federal, né, de pensar nisso, de investir nessa remoção como uma estratégia para que a gente não tenha mais material inadequado se decompondo dentro do nosso, desse tesouro que é a Amazônia. Além de que a destruição também desses equipamentos, né, que é geralmente a atitude, né, a ação que é a solução que eles tomam, né, muitas vezes ela tem um outro fator que é interessante, a não possibilidade de reutilização desse material, né, que aí também é interessante, porque, enfim, traz de volta e aí alguém vai colocar em outro lugar depois de novo. Então eu fico, né, com várias questões, mas imagino que a grande questão aí realmente é pensar em financiamento dessa possibilidade de remoção dos equipamentos. Então, eu tenho um ponto de vista aí semelhante ao do André, que é a questão de você tirar esse equipamento de lá e de alguma maneira a pessoa que pagou para este equipamento estar lá no meio da mata conseguiu o equipamento de volta. Nós temos um caso de um helicóptero que estava sendo usado, eu não lembro se era por um membro do PCC ou se era do Comando Vermelho, que não necessariamente este equipamento era do cara, estava no nome de uma outra empresa, ele foi apreendido e acabou voltando, acabou sendo devolvido, porque no caso do trâmite lá não foi feito da forma correta, e o cara teve o helicóptero de volta. Todo mundo sabendo que o helicóptero era do cara, mas não estava no nome do cara. Então, esse é um risco. Eu entendo o ponto de vista do Adrian também da questão do impacto ambiental, mas eu ainda acho, ao meu ver, né, eu não sou biólogo nem nada do tipo, que queimar isso lá, destruir naquele lugar, ainda gera um impacto menor do que essa máquina de alguma forma acaba voltando ali pra mata. Então, assim, é um preço alto, mas ainda é barato se comparado a toda a tragédia que é esses focos de mineradores e outros tipos que acabam invadindo aí. Você veja a tragédia que foi para os Yanomamis ter a sua terra devastada por mercúrio e gente armada e toda essa bagaceira que veio junto. É triste demais, a terra é deles, cara. Tá certo que a galera cercou uns pedaços aí, mas eles estavam aqui antes, né? Sim. Então, eu acho que eu vou mais na linha do Adrian, cara. Eu não sei se o impacto de uma máquina num garimpo causa tanto impacto assim. O que ela é feita? Porque eu acho que se o espaço, né, for deixado devolvido à natureza, né, em pouco tempo a natureza vai tomar de volta, vai ocupar e o negócio acaba se integrando. Acho que assim, tirando combustível, tirando borracha, tirando plástico, o metal acho que é meio na linha do que o Léo falou no áudio do último programa, né? Uhum, sim. O metal, se não for metal pesado, não for chumbo, não for radioativo, ele não vai um ferro, um alumínio solto lá, não vai fazer tanta diferença. E até acho que como o IBAMA não deve... A gente sabe que nos últimos anos não tinha verba para fazer movimento de deslocar. Nunca teve, historicamente, eu acho, né? Sim. Um maquinário pesado de regiões afastadas, né? Isso evitando que volte pro garimpo. Sim, mas aí eu queria propor uma outra reflexão aqui. Será que a gente não está vendo de um ponto de vista muito fechado? Porque, por exemplo, vamos dizer que realmente não cause um impacto ambiental o metal ficar lá, para a natureza, vamos dizer, para a Amazônia. Porém, tem uma certa quantidade de metal que foi utilizada para fazer um motor. Vamos supor aqui um determinado motor que é feito de metal, uma liga de ferro-alumínio e assim por diante que está lá. Quanto de material não foi extraído de um local de minério para poder fazer esse motor, entendeu? Para essa quantidade de material que vai ficar lá morrendo, ser necessário para repor isso, porque assim, a gente tá pensando vai acabar voltando porque era do PCC, a gente tá tentando atacar o problema assim, vamos destruir aqui, acabou o problema e a gente, vida que segue. Mas, por exemplo, cara, vamos dizer esse metal. Se esse metal ele for reciclado e utilizado numa construção no futuro, dentro de uma construção que vai ajudar as pessoas que não têm casa, por exemplo, entendeu? Ao invés de ser um material novo extraído da natureza para o mesmo fim. Então, assim, o que eu tô querendo trazer de pensamento aí,
como uma ideia nova, é assim, a gente tende a ver a coisa só no imediato, mas esquece que existe um passado e um futuro para isso. Então, por mais que isso seja caro para remover, eu acho que não existe dinheiro no mundo que pague com que os nossos biomas se mantenham em pé e com que a vida humana se mantenha existindo no nosso planeta, entendeu? Porque é aquilo que a gente sempre fala da lógica capitalista. Tudo bem que capitalista quer reinar sobre as cinzas, né, Thiago? Você que sempre levanta isso. Mas, cara, tá muito no momento da gente mudar qualquer tipo de pensamento, qualquer tipo. Tudo bem que para isso a gente vai ter que perder uma dúzia de senadores, deputados e assim por diante. Bilionários também. Mas eu acho que a gente pode estar entrando num momento da vida humana que pode ser uma transição de chave, sabe? Pra gente ter um futuro como humanidade, entendeu? Não é querendo dizer que o Dalton tá errado, mas que ele tá errado, ele tá. Que absurdo. Então, cara, tem um perfil do Twitter, que eu não lembro se é funcionário do IBAMA, é alguma coisa do IBAMA, ele é um perfil grande. Fiscal do IBAMA. Sim. Fiscal do IBAMA, ótimo. Marca depois e pergunta pra ele que talvez ele consiga dar o ponto de vista do órgão referente a isso. Cara, seria maravilhoso se ele viesse gravar com a gente, inclusive a gente manteria 100% do anonimato do perfil. Isso seria assim... Olha aí. Eu falo... Porque às vezes ele consegue trazer, tipo assim, pra tirar uma máquina de lá a gente custaria tanto e o governo não disponibiliza mais do que X. Porque assim, eu já vi os caras falando, cara, eles têm dinheiro. O cara que é o dono da mina, ele tem um caminhão de dinheiro pra colocar essa máquina lá e tirar essa máquina de lá a hora que for preciso. Com certeza. Mas o governo não disponibiliza pro IBAMA, às vezes, um carro pros caras chegar lá. Sim. Exato. Então, nesse ponto também, eu digo, cara, nós temos uma força armada que serve pra pintar meio fio. Comer picanha e tomar aquele remedinho azul que faz certas partes ficarem duras. Mas, cara, não bota essa gente pra fazer o serviço que elas têm que fazer. Por exemplo, eu sempre pensei na minha vida que nós deveríamos ter 3 tipos de força só. Uma força estadual que cuida das estradas, uma força municipal que cuida das cidades e a nossa força... digamos assim, o nosso exército, cara, tinha que estar inteiro, em peso, em fronteira, cara. Eles tinham que garantir que as nossas fronteiras não tivessem a passagem de contrabandos e afins, entendeu? Tudo bem que a gente sabe que tem pessoas corruptas em todos os lugares do nosso país, mas... esse deveria ser o papel principal dessas forças armadas. Esses caras não tinham que estar no meio de cidade querendo botar a porcaria da boca deles na nossa política. Eles tinham que estar preocupados com o cara que vai tentar entrar lá nas nossas divisas e vai tentar matar ele, entendeu? Então, eu sempre tive esse pensamento. Não sei se vocês querem comentar um pouco mais sobre isso. Cara, aí tá. Eu não lembro onde que eu vi isso, acho que foi hoje, relacionado ao caso do Titanic até, alguém comentando que o exército não quis gastar dinheiro, recurso, quando teve a crise de desnutrição de alimentos com os Yanomami, não quis gastar o dinheiro, não quis levar, porque ia gastar dinheiro, ia gastar recurso. Eles não estão nem aí, o exército... Cara, mas é que tá, cara, eles não têm que querer. Exato. Eles são simplesmente máquina do Estado. Se o Estado manda, eles obedecem. Cara, a gente fala tanto que o exército tem aquele velho ditado de que um manda, outro obedece. Até quem falou muito isso foi o Pazuello, né? No último governo. Cara, um manda, outro obedece. É simples assim, cara. Cala a boca e vai fazer a porra do seu trabalho. Não tem que ficar dando opinião, entendeu? Tem. Faz. Se tá mandando ser feito, vai fazer. Pronto, acabou. Ô, Adria, mas, de novo, avalie a situação que o Brasil vive. Nós quase tivemos um golpe efetivo. Então, nesse caso, o governo vai evitar o estresse. Cara, tá na hora de desmantelar essa porcaria desse exército, velho. Sim, Vai. Se liga. Eu fui soldado no exército quase que na era de ouro do exército brasileiro. 1865? Você tava na Guerra do Paraguai? Também não é pra tanto, assim. Eu tô velho, mas não é tanto. Quase. Mas assim,
Cara, 2007 foi o melhor ano pro Exército. O Lula, ele tinha injetado uma grana nas Forças Armadas. O que o Fernando Henrique fez pra destruir... E eu vou dizer assim, cara, na época que eu tava lá, eu lembro que eu fui bastante crítico ao Fernando Henrique, porque eu pensava assim, cara, a gente tem que ter uma Força Armada forte, porque se o mundo inteiro tiver forte e a gente tiver fraco, a gente vai tomar um pau e vai deixar de ser Brasil. Hoje eu penso que isso não é tão ruim assim, mas... Hoje, eu já vejo que quem tava certo era o Fernando Henrique, cara. Ele tinha que ter sucateado mais, tinha que ter diminuído mais, sabe? É um absurdo você ter filho de general recebendo uma grana preta por ano, sabe? Simplesmente porque o cara foi endossado como marechal. Cara, o Brasil não tá em guerra já faz muito tempo. Marechal de quê, filha da puta? Aí aqui minha indignação sobe o absurdo. Marechal de quê, sabe? E, cara, até hoje não existe uma pessoa que se presta a colocar a mão nesse vespeiro que se chama Forças Armadas. Mas a gente perdeu a chance, né? Sim. Quer dizer, a gente não perdeu, a chance tá aí. A chance tá aí. Mas a gente deixou ela passar com a lei da anistia, né? Pois é. Você colocou no mesmo balaio o torturador e o torturado. Sim. Como eu sei que meu amigo Adrian é ouvinte do Medo e Delírio, provavelmente ele escutou no final de um programa aí o cara falando, o Brasil quase teve golpe em tal ano, tal ano, tal ano, tal ano, fora os golpes que aconteceram. Então, assim, a gente já tem um problema com o exército desde a sua origem. Sim, sim. Com certeza. Então, é esse que é o ponto, tá? Já passou da hora da gente exterminar esse exército que existe. Porque já é tão entranhado na maneira como eles acham que devem viver que, cara, já tá na hora de cortar, entendeu? Só pra dizer aqui, isso que o Dalton falou, é no episódio dias 165 a 169, cala a boca, cara, você agradece ao exército, que é do dia 15 ao dia 19 de junho de 2023, episódio do Medo e Delírio. Vale aí eu conferir quem estiver ouvindo isso daqui, que é um episódio muito bom sobre isso. Vamos seguir na pauta aqui, pessoal? Bom, então, seguindo aqui, vou trazer a minha matéria, e nela eu quero ouvir a opinião de vocês. A matéria é da CNN Brasil, uma matéria não assinada. O título diz: Submarino desaparecido em passeio ao Titanic é operado por controle parecido com o de PlayStation. A matéria é do dia 20 de junho de 2023 e diz basicamente que um submarino da empresa OceanGate ele desapareceu no último dia 18 de junho de 2023. Depois que uma expedição até os destroços do navio naufragado Titanic, que ficou famoso no século passado, não vou lembrar agora direito. Passado. Por conta daquele filme maravilhoso de mesmo nome, que é interpretado pelo maravilhoso Leonardo DiCaprio e aquela música grudenta da Celine Dion, que sinceramente eu odeio. E uma coisa que vale dizer é que essa empresa ela cobrava em torno de $250 mil por pessoa, que pra gente aí é mais do que 1 milhão bem grandão de reais. E eles utilizavam esse controle da Logitech, cara, é até um controlinho feio por bosta que eles usavam pra controlar esse submarino, né? Aparentemente tinham 5 pessoas, o CEO da própria empresa, da OceanGate, um empresário paquistanês e o seu filho, um mergulhador e um empresário britânico. Tá sendo um puta de um gasto de dinheiro, principalmente para os Estados Unidos e Canadá, que estão em busca desses destroços agora, nesse momento que nós estamos gravando, no dia 22/6, vou datar mesmo o programa. E aí eu queria ouvir de vocês o seguinte: se fosse um Iberê Tenório na costa do Canadá, com o seu submarino amarelo, e o mesmo tivesse sumido, vocês acham que Estados Unidos e Canadá estariam despendendo tempo, dinheiro e recursos para procurá-lo? Cara, só trazer informação de qualidade aqui pra gente, datar o programa mesmo, que já declararam o pessoal falecido. Sim. Tirar o seu passamento, já dar tchauzinho pro Jack e ver a escadaria do Titanic de perto, no outro mundo. E aparentemente ele implodiu e encontraram eles a 500 metros de onde está o Titanic lá no leito oceânico, né? Nossa. Tipo assim, Só deixa eu fazer uma pequena observação aqui antes de você continuar.
vale dizer que, por mais que nós vamos fazer chacota dessas pessoas aqui, por conta de suas classes sociais e burrice, vamos dizer assim, mas vale dizer que toda dor de luto é uma dor de luto, não importa a quantidade de dinheiro que você tem. Então, realmente, assim, pras famílias é uma dor, mas pra gente é motivo de zoeira, entendeu? Então, pode seguir, por favor, senhor Thiago. Tá, eu vou ter que dar mais uma informação aqui. A notícia é o filho do bilionário. Ele anunciou que ele ia no show do Blink-182. Não vai. Isso eu acho que foi ontem, não sei se ainda vai, mas acho que ele ia. Enquanto tava tendo a busca pelo pai dele, né? Acho que foi antes. Se for em espírito, pode até ser que ele vá, né? Não, mas tem o bilionário e o inglês. Ah, tá, entendi. O filho do bilionário em inglês. Não do paquistanês. Entendi. Eu achei que era o filho do empresário paquistanês que tava dentro. Não. Ele tinha postado e era coisa antiga, assim, falando que ele ia, entendeu? Não, enquanto tava tendo a busca lá, ele não falou que ia, que é o que o pai dele ia querer. Entendi. Eu só queria falar que quando eu peguei a matéria anterior, que eu nem vou usar mais, que vai ficar no ar aqui, permeando, sobre o caso do pescador lá, é pelo paralelo. Você falou do fosse o Iberê no Submarino Amarelo, mas é a quantidade de gente de estar morrendo no Mediterrâneo, nessas tentativas de travessia, que não se gera essa comoção. Sim. Teve aquela imagem forte do bebê naquela praia francesa. Pode crer. E quem que lembra disso? Alguém fez uma tirinha que era o bebê, vê a onda e lava e se esquece. Sim. Enquanto o que se gastou de recurso pra ir atrás desses 5 bilionários. Alguém fala, não, é comoção, é inusitado porque tem a ver com o Titanic, mas né, tem a dó, né, gente? Pelo amor de Deus. Sim. Assim, o Adrian questionou aí, né, se fosse o Iberê, viraria o manual do mundo submarino, né? Já começaria por aí, já mudaria o tema. Gloob. Mas, mano, é uma sucessão de burradas, é uma sucessão de ideias idiotas. Você começa que, assim, esse submersivo, que não é um submarino que eles estavam usando, já tinha sido reprovado nos testes. O cara já tinha falado, olha, parte da estrutura só suporta até 1.300 metros, das vezes que eles usaram, 3 vezes que ele desceu, uma eles se perderam por algumas horas, na outra deu uma pane, e só uma das vezes eles conseguiram chegar até lá, mas foi tipo assim, funcionou mais ou menos. E os caras assim, vamos assim mesmo. Eles demitiram o cara que falou, isto não funciona, isto vai dar merda. Por quê? Vamos demitir o cara. Então assim, bicho, não tem que ficar com dó de milionário que é burro. Porque Darwin já falou, a espécie que se adapta sobrevive. Aquele que não se adapta, mano, vai ser extinto. Não, assim, eu não tenho dó de bilionário, saca? Sim. Eu entendi seu ponto, eu só quero ser revoltado. Eu tenho dó do ser humano que vai sentir a dor da perda dessa desgraça, entendeu? Sim. É disso que eu tenho dó, porque recentemente eu passei por essa dor e dói, cara. A dor do luto é foda, tá ligado? E principalmente pra quem tá perto. Pra quem tá longe, cara, quer que se foda, entendeu? E se tiver show do Blink? Aí eu vou, pô. Não importa, né? Pronto, cara. Pensa o cara chegando no show do Blink e falando assim, mano, passa meu cartão aqui, mas se o cartão não aprovar, me espera 24 horas aí que amanhã passa. Porque o cara tá rico, velho. Sim, O pode cara crer. tá muito rico agora, velho. Ele não quer saber. Ele já era rico. Thiago, você acha que o cara foi pro show do Blink preocupado se o pai dele tá numa lata de sardinha afundando no meio do mar, velho? O cara não tá preocupado, mano. Deve ter pensado, ainda bem que ele convidou e eu não quis ir, né? Eu acho fera. Bilionário tem que fazer umas paradas loucas assim mesmo. Porque eu sou pobre, se eu tivesse oportunidade eu ia. Né? Eu falo pros meus alunos, falei, vocês são a geração que vai pro espaço. Eu boto fé que daqui uns 20 anos ir pro espaço vai ser uma parada super normal. Crê. Tipo assim, você quer ir, talvez você não vá pagando milhões, você vai pra trabalhar, mas vai ser normal. Você acha que se me oferecesse hoje eu não ia? Eu falei, cara, moço, eu vou, velho. Assim, obviamente uma parada um pouco mais segura, né? Não vamos na primeira que deu ruim. Espera fazer umas 30 aí, se deu bom nas 30 a gente vai. Não sou tão burro também, né? Sim. Senhor André, gostaria de comentar algo? Então, eu tinha separado a matéria que o Dalton já entregou, que é a do engenheiro que foi demitido porque ele X9. avisou primeiro verbalmente os empresários que, né, do Ocean Gate que isso não ia funcionar, e aí depois ele fez uma carta e aí ele foi demitido e processado por divulgar informações sigilosas da empresa, e aí ele também processou a empresa porque ele foi demitido sem justa causa, e aí eles fizeram um acordo. Sim, pode crer.
E especialmente para falar assim, né, como eu trabalhei com comportamento seguro, esse tipo de coisa sempre me chama muita atenção, quanto que a gente ainda ignora avisos de segurança, ignora questões de estudos sobre segurança, de fazer as verificações necessárias, né, porque uma das coisas que, além dele, né, os especialistas do Marine Technology Society também entraram em contato com a empresa, pedindo para eles fazerem auditoria externa, porque aquilo não ia funcionar e eles também foram ignorados. E um dos CEOs que demitiu o David Lockridge, que foi o que avisou sobre as falhas de segurança, estava nesse submersivo agora. Então, ignorou o aviso, demitiu o cara que avisou e aí afundou junto com sua obra. Como nós todos vimos no filme do Titanic, né? O capitão afunda com o seu navio. Exato. Dá o crédito pro cara que ele realmente... nesse caso ele teve hombridade, ele botou dele na reta, pelo menos isso. Pelo menos isso, né? Não matou um funcionário, por exemplo, pra ganhar muita grana, né? Sim. Matou lá o especialista em Titanic, né? Que morreu, gente. Fazer o quê? Darwin, né, cara? E outro comentário que eu queria fazer é que eu vi isso no Mastodon, que é não antropomorfize bilionários. Justo. Justíssimo. Gostariam de comentar algo mais? Ô Adrian, mas se você tivesse oportunidade, Adrian, você que é um cara que gosta de tecnologia, se você é um entusiasta, vai dizer que você dispensaria, mesmo sabendo do risco? O cara fala assim, olha, fizemos 3, nenhuma deu 100% certo. E aí, você topa? De graça. Cara, eu não iria nem por 10 milhões de reais, cara. Cara, eu tenho um medo do mar, cara. Na verdade não é medo, é respeito, cara. Porque, mano, na moral, a gente tem mais área no espaço explorada do que dentro do mar, cara. Você acha que eu vou me meter naquela porcaria a sofrer alguma coisa? Cara, esses dias eu tava vendo um vídeo, um maluco, acho que ele tava na costa da Austrália pescando de caiaque, assim. Cara, o vídeo é muito engraçado. Vem um tubarão, tigre, dá uma grudada na lateral do caiaque dele, velho. Dá uma balançada que eu falei assim, mano, mas nem fudendo que eu estaria nesse mar. Mas nem fudendo, cara. Nem por todo o dinheiro na face da terra, velho. Eu vi um monte de matéria sobre gente que foi devorada por crocodilo na Austrália já. Cara, que eu pensei até pra gente ver. Tudo bem que a Austrália é o lugar que quer te matar no mundo, né, cara? Sim, a Austrália é hostil. Imagina, você tá no fundo do mar lá, do Titanic, passa o Cthulhu lá, dá um tchau. Chances existem, né? Você viu aquele filme Medo Profundo, eu acho? Não. Com a menina do Crepúsculo? Não. É divertido, é um terrorzinho. Os caras estão lá na Fossa das Marianas e começa a dar tudo errado. Aí aparece o Clayton no final. Cara, eu tenho mais medo do que pode ter no fundo do mar do que medo de ET, cara. É lodo, gente, pelo amor de Deus. Então a galera que acredita em ET, cara, eu acredito que tem alguma coisa no mar... Água, salgado. Que a gente ainda não sabe. E o dia que descobrir, o barato vai ficar muito louco. Tá, eu te pergunto uma coisa, então. O mar, ele é uma sopa ou ele é uma bolacha creme cracker? Cara, não faço ideia, velho. Creme cracker é feito de água e sal. O mar é feito de água e sal, logo... Na verdade, tem aquela piada da nutricionista, né? Que se cream cracker fosse só de água e sal, o mar seria uma grande bolacha. Exatamente. O mais legal é que eu já dei aula de filosofia e eu esqueci como é que é o nome disso aí. Mas tudo bem, ignora. Talassofobia. Não, tem o nome pra esse tipo de analogia que você fez aí, eu esqueci. Piada ruim. Bom, mas seguindo aqui... Senhor Dalton Cabeça, traga-nos a sua próxima matéria. Então, a minha próxima matéria, ela liga lá com a primeira que eu trouxe. É uma matéria do O Popular, do dia 21 de agosto de 2021. Não tem aqui o autor, até porque eu acho que eles copiaram a matéria de outro site, que é: Grécia conclui muro inviolável para evitar imigrantes e refugiados. Então, na matéria ele fala que a Grécia já tinha uma cerca de 13 quilômetros, né, para evitar que as pessoas estivessem entrando no país, e que o governo tinha concluído, naquela semana, a construção de um muro de 40 quilômetros e a instalação de um sistema de vigilância na fronteira com a Turquia. O objetivo era impedir a entrada de imigrantes e refugiados. Ele cita, num determinado ponto aqui da matéria, que até 2014
2015, já tinha entrado mais de 1 milhão de pessoas fugindo das guerras e cerca de 60 mil dessas pessoas permaneceram na Grécia. E aí tem uma parte aqui com relação ao ministro da imigração, que ele diz: nosso país não será uma porta de entrada para a Europa para imigrantes legais afegãos. Então, assim, a gente vê o desespero da galera fugindo, né, da guerra, fugindo de cenários de economias ferradas. A do Paquistão tá bem ferrada economicamente. E os caras falam: cara, eu vou pra Europa porque emprego tem. A gente sabe que a Europa, ela carece de mão de obra barata, porque ela tem muita mão de obra especializada. Sim. E aí essa galera vê uma chance, e aí, desculpa, gente, é o capitalismo. Sim. Vê uma chance de ter uma melhora de vida indo pra lá. Só que pra chegar lá é que é o grande problema. Tem que passar pela Grécia, tem toda essa questão de barcos lotados e virando, e gente morrendo, e gente ficando em áreas muito semelhantes ao que a gente via lá no nazismo mesmo, nego cercado, sem banheiro, sem comida, sem nada. Parada bem cruel. E você fica assim, e aí? A Grécia tá errada de querer evitar que a galera entre, a galera tá errada de tentar entrar. Quem tá errado nessa história fora o capitalismo? Acho que o problema é o sistema, né, mesmo. E aí entra justamente nessa discussão. São duas entidades, talvez, em diferentes níveis, mas que estão sujeitas a um sistema que planejado para dar errado, né? Então a gente tem essa ideia, né? A Europa numa lógica dentro de uma especialização, o capitalismo vai surgindo e o próprio capitalismo impõe pra gente que ter filhos é de uma dificuldade absurda. Envolve você abrir mão de trabalho, abrir mão de renda, né, para conseguir viver nessa lógica capitalista. E aí você vai gerar o velho mundo lá com uma população envelhecendo, menos crianças nascendo, e mão de obra super especializada e menos pessoas para trabalhar, que é uma coisa que o capitalismo necessita, e aí entra nesse ciclo, e aí pessoas, né, em outros países tendo condições de vida precarizadas por causa da extração, por causa da colonização, por causa de toda a exploração, que aí vão sair para ir para esses lugares onde teria oportunidades, mas que há pessoas sendo pessoas, né, com xenofobia, com preconceito, querendo evitar esse tipo de coisa. Bom, enfim, tá tudo errado. Como diria minha esposa, eu só acho engraçado que quando os acertados gregos chegaram lá botando fogo nos palácios micênicos, eles não acharam bonito. Sim. Os Eólios, os Jônios, os Zaqueus lá. Eu tava dando Grécia, eu lembrei disso agora. E os Dórios? Os Dórios aceitaram? O que os Dórios fizeram, né? Os Dórios eram bicho louco. Dá-lhe pau. Mas se a gente for pegar enquanto o capitalismo se consolidava na Europa, enquanto tinha revolução pra lá e pra cá, a quantidade de europeu que migrou pra América, principalmente. Sim. Essa galera que foi para os Estados Unidos, que veio pro Brasil, pra América Latina, que os descendentes deles estão lá no Rio Grande do Sul da vida, na Santa Catarina da vida, dando umas ideias meio erradas aí, né? Pois é. Sinto muito. Tipo assim, enfim, hipocrisia, né? Aliás, se alguém quiser ver um ótimo filme anti-imperialista, eu aconselho ver o RRR, Revolta, Revolução e Rebelião. Isso aí. O André tava falando a questão de ver uma população envelhecida e essa diminuição na natalidade mundial, e eu tava vendo uma matéria um tempo atrás falando sobre a natalidade japonesa que vem caindo, assim, vertiginosamente. E aí eu tava refletindo sobre isso e pensando, até onde é bom você ter uma população inchada, entendeu? E no único ponto que eu consigo ver é quando você tem uma lógica capitalista, né, que é como a gente vem falando há muito tempo, mas de uma maneira que você precisa que tenham mais jovens trabalhando para poder pagar a previdência desses idosos. Sim. Entendeu? E quando a gente vai parar e mudar o nosso formato social para que a gente possa ter, ao invés de você fomentar que os jovens façam mais sexo e tenham mais filhos, aí aproveitando a matéria do Thiago lá na Suécia, cara, tá na hora da gente mudar as estruturas e pensamentos e correntes filosóficas e começar a pensar em formas de estruturar as nossas sociedades que elas sejam mais... Como que seria a palavra, cara? Eu não tô encontrando a palavra certa agora pra falar. Mais sustentáveis, sabe? Usar o sustentável de maneira correta. Que você tenha uma sociedade que consiga viver um maior tempo longevo, né? Revolução.
Cara, vamos ser bem realista mesmo. A Grécia passou por um período aí de economia extremamente ferrada, mas Sim. extremamente ferrada que quase puxou a União Europeia junto. Tipo assim, eles compraram a dívida pra não cair. A Grécia tá lascada. Lascada. Eles não têm condições ali de ajudar ninguém, nem de se ajudar. E aí você tem alguns países no mundo que a galera já entendeu que se não reduzir a população, que se não der uma freada na parada, vai colapsar. Sim. E assim, a gente vê isso em algumas regiões do nosso próprio país, que a galera não tá conseguindo se manter economicamente sem a ajuda do governo. O governo tem a obrigação de ajudar? Tem a obrigação de ajudar, Sim. mas enquanto a gente não pensar numa solução, e essa solução ainda é a educação da população, e aí, enquanto não investir em educação, e é todo tipo de educação que você pensar, é desde higiene básica até a forma correta de alimentação, os problemas só aumentam. E é no mundo. Então, Dalton, mas para pra pensar, fazendo uma comparação até justamente com o povo japonês. O povo japonês é um local que tem uma educação dita boa, uma educação de qualidade. Eles têm um método de pensar, assim, que seja bastante reduzido a quantidade de lixo, essa questão que a gente sempre fala que eu, pelo menos, venho trazendo muito, a questão de reciclagem. Eles têm isso de maneira bem intrínseco na cultura deles. E lá que eles têm toda essa educação, toda uma infraestrutura, eu não sei como é que é nos interiores do Japão, mas pelo menos nas grandes cidades eu acredito que a estrutura seja relativamente boa, com relação a hospitais, educação, essas coisas assim. E lá você tem uma população reduzindo, entendeu? É assim, vamos pensar na nossa família. Meu pai teve 10 filhos. Justo. 10 não, ele teve 9. 9 filhos. Eu estou com 35 anos e eu tô no primeiro. Eu não sei se eu vou conseguir ter um segundo, e se eu tiver um segundo, eu não sei como eu vou bancar um segundo. Nós aprendemos a dar mais qualidade de vida para os nossos filhos, nós nos preocupamos mais com o futuro, nós nos preocupamos mais com a educação, nós nos preocupamos mais com, caralho, esse mundo tem futuro? Sim. Será que daqui 30 anos, como é que vai estar essa merda? Então tem muita gente, e eu conheço várias pessoas que falam, eu não quero filhos. E são pessoas que os pais tiveram vários, eu não quero, pronto, não quero, pronto. Por quê? Porque tá ferrado, velho. Então eu entendo, em países de primeiro mundo, com gente estudada, com gente que tem consciência de classe, consciência econômica, consciência social de todo tipo, fala, por que ter filhos? Tá ferrado, mano. Eu sou um. Cara, eu sou uma dessas pessoas. Foda. Sim, só comentar que a gente aqui também decidiu não ter filhos. E vendo Dalton, né, penso muito isso também, né? Minha mãe teve 9 irmãos, né? Eu tive 2, 3, né? 3, mais 2 irmãos. Minha esposa com mais 4 irmãs, a gente encerra, né? Por aqui. Mas acho que é um pouco isso também, né? A gente vê essa redução porque envolve muitas renúncias que estão colocadas. Né? Sim. Senhor Thiago? Peraí que eu fui olhar pro relógio e eu esqueci o que eu tava pensando. Caralho, peraí. Nossa senhora. O que eu falo, gente? Pelo amor de Deus, eu tô completamente cagado na cabeça. O que o Dalton falou mesmo? Me ajuda, Dalton tava falando sobre ter filhos. Ter filhos. Redução de população. Ô, Dalton, parece que você tá mutado, viu? Acho que tá. Ah, ok. Eu falei um monte de groselha do Thiago e tava mutado. Eu vou falar de novo porque ficou engraçado. Fala. Você ia falar que você vai ter pelo menos 10 filhos e vai batizar cada um deles com o nome de um personagem histórico diferente, começando por Heródoto e terminando em Ho Chi Minh. Nossa senhora, velho. Não é isso que eu comentar, não, mas agora eu vou ser obrigado a comentar que eu falo com minha esposa que eu queria ter 3 meninas. Eu queria que vocês chamassem Edith, Margot e Agnes. Eu não sei por que ela fala que ela não quer esses nomes. Gru, o que é isso, Gru? Você vai só pra poder chegar perto no quarto delas e falar com a voz do Gru, né? Eu acho bonito o nome mesmo. Nome de... Não são as crianças idosas, não. Mas acontece. Minha esposa chama Tereza. Ela tinha 2 anos e com 50. Nossa, crianças longevas. Tem que pensar assim. Cara, eu acho muito complicado, velho. Eu acho que
botar filho. Levando em conta, é porque assim, eu sou o pessimista da galera aqui, né? Não sei se o André tem ouvido todos os episódios dos comentaristas, mas, cara, eu sou o cara pessimista, assim, velho. Eu acho que colocar filho nessa terra é loucura, assim. Também tô nessa. Realmente, assim, você tá perpetuando a sua espécie e tal, mas, cara, eu já perdi a fé na humanidade já faz algum tempo e, assim, até agora não encontrei, não. Ainda de vez em quando, por exemplo, eu vejo uma Erika Hilton discursando e eu falo, caralho, que mulher da porra, velho. Mas aí, ao mesmo tempo, eu vejo um Magno Malta falando um caminhão de groselha, eu falo, meu, que merda que a gente fez na vida, caramba. Desperdício de oxigênio, Que né? tempo é esse, cara? Mano. Mais uns 10 submarinos igual isso aí, com o mesmo tipo de recheio, resolve alguns problemas. Esses dias eu vi que eu acho que o Zuckerberg e o Kiko do Foguete vão sair no tapa, né? Podia fazer isso no submarino. Ou em Marte, por favor. Cara, engraçado, né, cara? Imagina se no meio da luta um deles morre, cara. Culpa do trovão, 2 homens entram, homens... Não, tipo, sei lá, cara, dá um soco ali, os caras têm um problema de coagulação, não sabe, e tem um derrame, tá ligado? Morre no octógono. Para de me animar, Adrian, para de me animar. Daqui a pouco eu vou ter que entrar no Sport Bets pra fazer uma aposta, fiquei animado agora. Não, mas é óbvio que quem vai ganhar é o Zuckerberg, porque ele é um androide. Você para pra pensar que lindo que ia ser, cara, menos um bilionário na face da Terra? A conta já está em menos 2. Menos 2, é isso aí. Vamos seguir aqui, pessoal? Sigamos. Senhor Thiago, traga-nos a sua próxima matéria. Só um adendo aqui que eu esqueci quando eu falei anterior, só para dar aqui os créditos, que a matéria do Campeonato de Sexo é da revista Monet, do dia 16 de junho. Então fica aqui a informação que eu tinha esquecido anteriormente. E agora, vou trazer uma, já que a gente está indo pro finalzinho, vou trazer uma leve, que é uma matéria do Jovem Nerd, do Nerd Bunker, do dia 15 de junho, assinada pelo Matheus Rodrigo, que é a propriedade a casa onde morava o Walt Disney, está disponível para aluguel por 190 mil, que é a propriedade chamada Storybook Mansion, que foi projetada pelo arquiteto Frank Krauhurst em 32 para o seu Walt Disney, e está com aluguel de $40 mil, 190 mil reais, e fica a informação, se alguém se animar, quiser ir lá prestigiar. A vizinhança não sei como é que é, mas suponho que deve ser muito boa. Não, muito obrigado. Próximo. Ô Thiago, se fosse pra você escolher morar na casa de um famoso que já foi de arrasta pra submarino. Qualquer um. Quem você escolheria? O famoso, sei lá. Quem que mora bem? Eu não sei. Você moraria lá em Neverland? Só pra escutar de noite. Não, acho que não. Alguma do Brasil mesmo. Tá bom. Tem um castelo pra vender, pô. Foi o milionário da dupla Milionário José Rico. Acho que foi ele que deixou um castelo aí pra terminar. Não sei quantos dezenas de quartos lá. Pô, olha aí, ó. É uma chance. Nossa. Mano, aqui do lado de Juiz de Fora tem um maluco, um deputado senador, não sei, que construiu um castelo em Minas, esqueceu? Cara, que loucura, velho. Estavam vendendo um dia desse aí, eu vi. Cara, a única justificativa pra alguém tentar construir um castelo é a pessoa tá esperando um apocalipse zumbi, velho. Caso contrário, não existe justificativa na face da Terra pra isso, velho. Mano, eu acho que tinha torneio de ouro no negócio. Vê o nível. Nossa. É o dito cara que não sabe onde enfiar o dinheiro, né, cara? Ele cansou, inclusive, de colocar em orifícios anais, né, essa grana. Mas, sim, tem uns... É que eu passei lá uma vez já em frente. É feio que dói. Mas se olhar aqui no centro da cidade, tem um edifício chamado o Castelinho da Semig, que era uma casa de uma família rica da época do café, que hoje pertence a Semig, que tem atendimento lá ao público, inclusive. Uhum. E é bonitinho, e a fachada lembra o Castelinho, tem umas torretas do lado. É legal. Depois eu boto uma foto, mando uma foto, vai ficar no link no postagem do programa, pra vocês verem. Castelinho da Semig de Juiz de Fora. Senhor André, gostaria de comentar algo? Eu lembrei que em Itapema tem um castelo pequenininho, castelinho, eles chamam, que é na beira da praia, e eu também nunca entendi a existência dessa construção. Então, aproveitar aqui, seguindo que o senhor já está em comentário, traga-nos a sua próxima matéria. A minha próxima matéria é Canabidiol identificado em planta nativa brasileira. É uma matéria publicada no Correio Brasiliense no dia 18 de junho de 2023 e é uma matéria não assinada, mas é bem legal, em defesa da ciência brasileira. Então,
eles identificaram dentro de uma planta nativa, né, a Trema micrantablum, a substância cannabidiol, e essa planta ela não produz o THC, né, que é a propriedade psicodélica, não, enfim... efeitos psicotrópicos, exatamente. E que é o que geralmente, enfim, o que a legislação impede no Brasil, o cultivo e o consumo e o comércio de maconha justamente por causa dessa substância, né? Então o fato de ele não ter o THC pode facilitar a liberação e o uso e a pesquisa, né, com canabidiol para uso terapêutico, porque já tem sido identificado em vários artigos científicos, até achei um artigo de revisão que discute um pouco essa questão do uso do canabidiol de forma medicinal, especialmente para tratar questões psicotrópicas também, né, depressão, ansiedade. Tem uso interessante também para epilepsia e algumas outras questões neurológicas mais sérias. Não que depressão e ansiedade não sejam sérios, são bastante sérios, mas que acabam tendo impacto na vida da pessoa, geralmente até maior. E aí eu achei bem interessante essa matéria, essa descoberta. Vale dizer que os pesquisadores são da UFRJ, né? Inclusive, né, o coordenador da pesquisa é o Rodrigo Soares Moura Neto, e na matéria até ele fala bastante coisa, inclusive ele diz que essa planta é nativa daqui do Brasil. E uma questão, que nem o André comentou aí, é que existe uma restrição na fórmula aqui na Anvisa, que só pode ter 0,2% THC. Então essa planta, por ela não ter o THC, ela é extremamente interessante para esse mercado. O canabidiol, como o André já falou, é uma planta que vem sendo bastante testada para epilepsia, com bem menos efeito colateral do que outros medicamentos para o mesmo fim, né? Eu acho que assim, antes já pensando na cannabis sativa, eu já achava que seria interessante ter essa regulamentação no país, porque se a gente permite álcool e tabaco, por que não permitir a cannabis sativa da mesma maneira? Ela é uma planta como outra qualquer e por muito tempo foi se utilizado somente para meios recreativos, né? E aí quando eu digo recreativos, não tô querendo romantizar a coisa, até porque existem pessoas com problemas de uso de entorpecentes de qualquer tipo, seja ele legalizado ou não. Mas eu acho que se tiver regulamentação e tratar as coisas como problemas de saúde ao invés de problemas criminais, seria muito melhor, junto com a educação que o Dalton fala sempre, né, que a gente precisa de uma educação muito melhor, tanto o Dalton quanto o Thiago, que são educadores, e o André também, apesar de ser educador de pessoas mais velhas, né, com uma idade mais alta, mas sim, o Dalton e o Thiago estão lidando com a base ali. Eu acho que é super interessante. Aliás, eu acho que regulamentações devem existir na nossa democracia de uma maneira geral, para não acontecer como um certo deputado ir na tribuna com uma peruca, dizer que se sente mulher, num discurso completamente transfóbico, e depois dizer que ele não pode dizer nada, entendeu? Sim, eu acho que o Adriano levantou um ponto importante quando a gente pensa em substâncias psicoativas, porque a regulamentação ajuda a gente, e se a gente tratar o problema como um problema de saúde, a gente tem muito mais sucesso, né, e tem muito mais chance de ter uma situação mais saudável em relação às pessoas que fazem consumo, e enfim, várias questões. A guerra contra as drogas é uma guerra perdida, né? Acho que já todas as batalhas têm demonstrado isso. Sim, com certeza. Gostariam de comentar algo, Dalton e Thiago? Cara, enquanto não liberar tudo, enquanto não organizar a parada toda, o Brasil vai continuar prendendo preto, pobre e gente com pouco estudo. Infelizmente, a gente sabe que existe um motivo pra maconha ser proibido, e não tem nada a ver com o efeito da maconha. Sim. Você nunca vai ver um maconheiro tendo overdose, bicho. Com certeza. Me respeita. Você vai ter rico que usa cocaína tendo overdose, gente tendo overdose com outras drogas, ou até mesmo a questão do consumo do álcool, gente que abusa do álcool. Mas o maconheiro, velho, o máximo que ele vai comer é, sei lá, macarrão com leite condensado. Sim. O cara vai comer negresco com feijão. O THC, quando você fala sobre os efeitos do canabidiol, você fala de todo um tratamento para quem tem epilepsia, para quem tem, como eu tenho vários alunos que são autistas, são
remédios que são, cara, é tirar com a mão, velho. É você simplesmente abandonar um monte de remédio pesado pra tratar de uma forma muito mais eficaz e efetiva. Eficaz no sentido de você evita vários remédios e ali traz o resultado que você espera. Mas a gente ainda tem um preconceito com a planta. E é uma planta, bicho. É uma planta natural. Exato. Legalize já. Então, eu acho que assim, a maconha, assim como o álcool, são duas substâncias que te fazem relaxar, entre aspas, porém, ambos também são depressivos. Aí o André, eu acho que ele pode falar disso melhor do que eu. Eles Sim. podem agir no seu sistema como uma droga depressiva, principalmente se usado em excesso. Assim, álcool é depressivo. E ele só tem esse efeito no sistema nervoso central. A nossa sensação inicial de euforia e desinibição é, na verdade, o pré-frontal sendo deprimido, que daí você fica menos... se controla menos, basicamente. Mas o THC ele é considerado perturbador. Ele não tem nenhum efeito só excitatório, nem um efeito só depressivo. Entendi. Ele vai atuar de formas diferentes em diferentes áreas do cérebro. Entendi. Então, a relação, como eu fiz, a relação de um pro outro não é verdadeira nesse caso. Eles vão ter essas ações diferentes. Discordo. Só queria falar isso mesmo. Não quero argumentar, não. Só quero discordar. Tem que proibir a cerveja. Meritíssimo. Opa, peraí. Vai ter briga aqui hoje. É bem mesmo. Isso aí. Thiago, queria comentar algo? Tá, acho que eu só vou recomentar o que eu acho que eu já comentei em outros programas, né? Que eu não acho exatamente que se deva liberar tudo, mas não por um motivo moralista, que eu acho realmente que a droga só serve pra encarcerar jovem negro, é por um motivo político. Porque eu acho que a droga sobre o capitalismo é um instrumento de alienação da juventude. Sim. O jovem entorpecido, ele não vai ter disposição para se organizar, para resistir, para lutar contra toda essa opressão do sistema capitalista que a gente cansa de falar aqui. E só uma curiosidade, eu acho que quando eu estava na faculdade, eu fui parte da Juventude de Revolução, organização dos linhas de comunistas jovens, que eu acho que era a única organização de jovens, junto, se não me engano, com o MST, que tinha posição contra a legalização das drogas, tipo macho na maconha, coisa assim. Só comentar isso mesmo, que eu já essa opinião acho que eu já dei em outro programa. Eu acho que esse é o ponto principal, assim, tipo, a droga ela não vai construir nada, é lazer, pode dar essa sensação de desligamento da realidade, de fuga da realidade, que às vezes é o que a gente pode ver também em usuário de Cracolândia. O cara tem uma vida tão desgraçada que é a fuga que ele tem. Sim. E não é o que a gente deve almejar. A gente deve almejar a qualidade de vida. Sim. É o melhor possível. Tendo isso, aí eu acho que é o caso. Não, quer usar a droga recreativa, né? Essa sociedade utópica comunista que eu estou almejando para o futuro próximo, aí é outra história. Mas sobre o capitalismo é só para massacrar ainda mais a juventude e a vontade da juventude. Sim, mas então, uma questão é a seguinte. Muita gente utiliza o discurso em benefício às nossas crianças e adolescentes, vamos proibir a maconha. Convenhamos que nem cigarro e nem álcool deve ser vendido para crianças e adolescentes, para pessoas menores de 18 anos. Exatamente. Sim. Então, assim, esse discurso é um discurso completamente falacioso, cara, entendeu? É uma burrice, na verdade, você utilizar isso como discurso. E de uma maneira geral. Por quê? Tanto o álcool quanto o cigarro, que são drogas legalizadas e não devem ser vendidas para pessoas menores de 18 anos, e ponto. Já existem N estudos dizendo, inclusive, sobre o uso de canabidiol não, de maconha. A utilização de maconha recreativa não deve ser feita por adolescentes, por pessoas que não têm o cérebro formado, entendeu? O dano que acaba trazendo para o cérebro dessa pessoa é muito maior do que o dano trazido para uma pessoa que faz o uso recreativo quando já está com o cérebro formado, entendeu? E pouca gente discute isso. Esse que é o problema. Agora que vem se discutindo. Eu acho que, assim, é uma coisa que a gente já comentou em outros programas, eu já falei sobre romantizações. Nos últimos 15, 20 anos, acho que talvez um pouco mais, você não consegue consumir uma obra americana que não tem alguém usando, ou que não tem alguém fumando um cigarro de maconha na obra, tá ligado? Filme, série, de uma maneira geral, assim, bem generalizada. Inclusive com pessoas assim, as pessoas que seriam as mais caretas do rolê, utilizando e meio que se escondendo, vamos dizer assim. É interessante, por um lado,
que populariza a coisa, mas por outro, eu acho que gera também a romantização, entendeu? É o velho discurso raso da coisa. E a gente aqui, nós quatro, cara, querendo ou não, nós quatro somos completamente fora da casinha. Nós somos pessoas que estão interessadas em política, somos pessoas como o André, não eu, que eu sou um merda, mas o André, cara, o André é um puta de um acadêmico, tá ligado? Você, tanto o Thiago quanto o Dalton são dois educadores. Então, a gente ainda tenta trazer aqui um discurso um pouco mais profundo do que o legaliza ou não legaliza. Então eu tenho esse receio assim quanto a essa questão de romantizar tanto a coisa, e é na romantização que o outro lado que quer proibir ganha força, porque só vê como um bando de baderneiro querendo ficar doidão. Uma outra coisa que eu pensei, especialmente quando o Thiago tava falando da alienação da juventude, é que hoje a gente tem um outro problema de alienação da juventude, que são os aparelhos eletrônicos digitais. Sim! Pode crer. E aí, muito. E aí eu acho que também é uma coisa que a gente precisa discutir bastante, né? Então a gente tem esse entorpecimento digital, sei lá, se a gente pode chamar assim. Sim. Mas é de as pessoas estarem num consumo rápido, de pouca coisa, bastante alienante na maior parte do tempo. E eu acho que é um outro ponto também relevante que a gente precisa cuidar. Pois é isso aí. Gostariam de comentar algo mais, senhores? O Dalton tava se coçando pra falar que eu vi. Eu acho que tem que liberar rinha de bilionário, Sim. caçada de bilionário, tem que pescaria de bilionário, mas essa daí tem que ser com equipamento detector de metal. Aí é mais difícil. Isso tinha que ser liberado. Algumas drogas pesadas a gente guarda pra depois, mas isso aí, se você for contra, tá errado. É isso aí. Pessoal, eu até tinha uma última matéria pra trazer aqui, mas já tá com quase 2 horas de gravação, então eu vou seguir mais pro final. Gostaria de trazer aqui as nossas redes sociais, caso vocês queiram comentar conosco, né? Nós temos um e-mail extremamente arcaico chamado e-mail, que vocês podem nos encaminhar para comentaristas.pod@gmail.com. Tem também os nossas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Twitter, como @comentapod. Nós ficaremos mais do que felizes se vocês nos seguirem, comentarem, compartilharem. Isso nos ajuda a crescer como programa e aparecer para mais pessoas. E se você gosta do que nós falamos, dessas abobrinhas que nós falamos aqui por muitas vezes, claro que não os nossos convidados, mas sim o pessoal dessa bancada, esses comentaristas malucos, vocês podem fazer com que nós cresçamos, porque nós crescendo, nós faremos mais programas. E vocês me encontram no Twitter como @AdrianLemos. Tem também o nosso querido Roger Manrique, tanto no Twitter quanto no TikTok. No Twitter como Roger Manrique e no TikTok como Roger.Manrique. E o senhor Thiago? Como sempre, vocês me encontram no TikTok, Instagram e Twitter como @Tistoriano. Tistoriano com TH de Thiago, Historiano de História. Sigam-nos, ajudem a gente a chegar a 1000 ouvintes no Spotify, que eu vou criar meu OnlyFans pra ganhar um dinheirinho extra que eu tô precisando. E vender packs do pezinho. E mandar um abraço aqui rapidamente pro meu amigo Gui Macedo, que eu espero que esteja me ouvindo. Gui, manda um e-mail que a gente grava contigo um dia. Isso aí. Tem também a nossa querida Natane Félix no Twitter como Nani Félix. E o senhor Dalton? Então, quem quiser me procurar aí nas redes sociais, procure o @Dalton Cabeça. Lembrando que é com KBSA. Tanto no Twitter quanto no Instagram. E se você quiser um podcast diferenciado, falando um pouquinho de história, um pouquinho de cultura pop, ou até mesmo da minha vida, procura aí no Spotify o De Cabeça na História. Em breve em todas as plataformas, eu ainda não tive tempo de resolver isso, mas estamos aí nas principais. Você me acha se você procurar com carinho, e se não achar, manda lá um salve que eu te acho. Isso aí. Senhor André TM, por favor, neste momento, o microfone é seu, fique à vontade para falar onde as pessoas te encontram, se você tem meios arcaicos também de comunicação, ou se o senhor já é uma pessoa muito mais antenada e possui, por exemplo, as redes dos céus azuis. Fique à vontade, o microfone é seu. Com a loucura que virou o Twitter, eu fui me esconder nas redes sociais. Eu não tô mais em nenhuma rede social. Faz parte. Fiz uma conta no Mastodon, então eu tô lá fortalecendo o berta.social, @altim, então AL, que é as minhas iniciais, e o meu sobrenome, TM. E é o que eu tô mantendo agora só de nomes de redes sociais. Eu uso
agora eu tô padronizado. Finalmente. O Twitter era meu último nome estranho. Caramba. E se as pessoas quiserem te ouvir mais falando sobre coisas que nós não falamos aqui, né? Porque aqui a gente só fala besteira, mas o senhor é uma pessoa séria da academia que fala sobre assuntos extremamente interessantes. Onde as pessoas também te encontram? Então, estou lá no Dragões de Garagem, às vezes com episódios não tão sérios, mas na maior parte do tempo sim. A gente tenta trazer um pouco de divulgação de diversas áreas da ciência. Eu, como representante da psicologia, temos colegas muitos da biologia, mas a gente tem da história, da física. A gente teve um episódio sobre o luto, que eu ia comentar quando o Adriano estava comentando sobre as questões do luto, onde a gente discutiu questões bem relevantes, acho que do ano passado já, e aí fica uma recomendação então para quem quiser conhecer o Dragões de Garagem. Esse do luto é um episódio que eu produzi e foi muito interessante, mas a gente tá aí toda quinzena, nas terças-feiras, lançando episódios. Acho que esse é o principal. Sempre retornando à Grécia Antiga, né? Em quase todos os episódios os dragões retornam. Quase todo episódio. Então é isso aí, pessoal. Temos um programa? Abrimos programas. Temos. Então é isso aí. A gente fica por aqui. Aquele grandíssimo abraço. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Vida longa e próspera, gente. Até mais, galera. Cuidado com o submarino. Tchau, tchau. Vamos lá, sincronização. 1, 2, 3, 4. 4. Beleza. Cravadinho, povo. Essa foi a melhor sincronização já feita até hoje na história desse programa, hein? Pior que foi mesmo, tá? Isso é porque tá travando, hein? Tá travando aqui pra mim. Eu fiquei fazendo quase uma leitura labial aqui pra contar o tempo. Caramba. Eita. Então, vamos lá. Só um adendo aqui que eu esqueci quando eu falei anterior, só para dar aqui os créditos, que a matéria do Campeonato de Sexo é da revista Monet, do dia 16 de maio e não é assinada. Então fica... 16 de junho. Eu tô com o dente do... 16 de junho, obrigado. Não, matéria repete. Não. Você sabe o que eu vou fazer. Do dia 16 a matéria da de revista junho. Monet, do dia 16 de junho. Então fica aqui a informação que eu tinha esquecido anteriormente. Como sempre, vocês me encontram no TikTok, Instagram e Twitter como @tistoriano. Tistoriano com TH de história, historiano de... Tô maluco, gente. TH de Thiago, historiano de história. Não, pera. Começa de novo. Senhor André, traga-nos a sua próxima matéria. Eu? Vai. Ah, não, pera. Peraí, é você, cara. Opa, pera, sou eu? Ué. Então vamos falar. Supletivo. Dalton, Thiago, André, Adriano. Então tá. Então vamos lá. Desculpa. Fiquei tão indignado que... Supletivo. Supletivo. Então vamos seguir aqui.